Estamos de volta! Estamos de volta! Salve, salve para você, aluno querido aí do nosso canal. Mais uma aula e, enfim, a aula de redes de computadores, tá? Aulinha de rede começando. Rede é um assunto que cai bastante aí em vários concursos, tá? Muita gente confunde aula de rede, tá, pessoal, com aula de internet. Tudo bem que uma depende da outra, né? Eu costumo dizer para os alunos que a rede, na verdade, ela foi a mãe da internet, né? Então, primeiro foi criada as redes de computadores, depois foi criado, no caso, a ideia da internet, tá? Mas são assuntos, tá, separados quando cai em concurso. Uma coisa é você estudar quando é noções de internet. Ah, professor, mas tem algumas coisas da internet ali que está dentro do assunto de rede. Sim, é que um acaba se entrelaçando, mas são estudos um pouco diferentes. Então tem gente que acha que estudando internet já mata os assuntos de rede. Não, porque quando a gente estuda redes de computadores, a gente está falando diretamente em rede local, né? Em redes locais, em cabeamentos, né? Em rede guiado, né? Rede por transmissão guiada. A gente não está falando muito, não só de guiado, mas também os não guiados, que são os sem fio. Mas também a gente, aliás, no caso, a gente não está falando muito do assunto internet, que a internet é uma rede de longa distância e tal. Então, pensa assim, eu vou estudar redes de computadores, então eu imagino uma LAN house. E a gente vai estudar o que acontece ali dentro, o que é um switch, o que é um roteador, né? Não só uma LAN house, uma empresa. Pensa numa empresa grande, a empresa que você está trabalhando. Ali tem uma rede de computadores interligados, né? Tem um servidor, tem um nó central, né, que é o servidor, o rush central. Depois tem os nós, que são as estações. E aí o cabinho, aquele cabinho azul que passa, que é o par trançado, conectado no RJ45, você tem que saber. Você tem que saber qual o protocolo usado numa rede local. Estou falando aqui de redes locais, redes dentro de um ambiente fechado. Evidentemente que através, né, da criação da rede local, né, foi criada a internet. Então vocês têm que pensar assim, pô, lá nos anos 70 não existia internet, né? Então primeiro foi criado a rede, primeiro né, a DARPA ou ARPANET criou as redes locais interligando o que as universidades. E depois foi criado, no caso, a internet logo bem depois, né? O assunto de rede, pessoal, o que você precisa saber? Topologias de rede, né? Cabeamento estruturado, ou seja, quais são os cabos que você vai utilizar numa rede anel, numa rede estrela, numa rede mista, numa rede ponto a ponto, né? Quais são os meios de transmissão, ponto a ponto, cliente-servidor? O que é um meio de transmissão cliente-servidor? O que é o protocolo FDDI? O que é o protocolo Token Ring? O que é o protocolo Ethernet, né? Aliás, o padrão Ethernet que foi criado depois, lançado, né, pela Xerox, e foi criado por um cientista, e aí a Xerox comprou esse padrão Ethernet, isso lá em 72, 73, e depois em 78 foi implementado o padrão Ethernet, que a gente vai ter que comentar sobre esse padrão, né? O que é um cabo par trançado? Qual a velocidade do cabo? Quais são os tipos de cabo par trançado? Aquele azulzinho que tem na rede da sua empresa, até na sua casa. Quem tem hoje roteadores em casa, tem um cabinho par trançado ali, né? No caso pode ser amarelo ou azul, tanto faz, né? O que é um conector BNC? O que é um conector vampiro? O que é uma o que é uma capa? Qual o nome de uma capa ou qual o nome de uma capa preta em volta de um cabo coaxial? Tem nome, né? Qual a estrutura de um cabo coaxial? Que fio que é usado ali no meio do cabo coaxial?
Qual que é a distância padrão de transmissão de dados de um cabo coaxial e de um par trançado? Qual a velocidade de uma fibra ótica? Né? Então, redes, topologias anéis, né? A gente vai ter que estudar também topologia estrela, barramento, né? E vários outros tipos de topologias. Então, pessoal, esse é o estudo de rede. Claro, a gente vai falar também de protocolos de rede, os protocolos usados em rede. A gente tem os protocolos de internet e temos os protocolos de rede, tá? Os protocolos de internet, nós falamos na aula de internet, isso já está gravado aí há muito tempo, né? Ah, professor, mudou? Não, não mudou nada, não mudou nada. Tudo continua a mesma coisa. Ah, mas com o tempo as coisas não mudam. Não mudou. A única coisa que mudou em relação ao TCP/IP, né, que agora são mais casas, enfim. Mas os protocolos em si mantêm o mesmo padrão, né? Os ISOs, você vai ter que saber o ISO, o que é o ISO 802.3, 802.11, né? 802.15, tem que saber os ISOs, tá? Então, tudo isso cai na parte de redes de computadores, tá? Então, vamos lá. Pensa numa rede, então, como dois computadorzinhos na sua empresa ligados um no outro, tá? Ou numa sala, ou num prédio. Esquece a internet um pouco, tá certo? Então, vamos primeiro o que é a definição, né, de rede de computador para você que você precisa saber. Deixa eu só abrir aqui o... Opa! Deixa eu só abrir aqui o texto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Deixa eu abrir aqui minhas ferramentas de trabalho, minhas ferramentas para escrita. Enquanto isso, você toma seu café, porque meu computador, pelo amor de Deus, hoje tá... Pronto. Meu Deus. Abriu. Ok. Muito bem, abrimos aqui. Tá. Vamos à definição de rede de computador. Professor, essa definição cai em concurso. Deixa eu ver se eu consigo diminuir mais. Aqui, é bem pequititinho. Aqui para você, tá? Professor, essa definição cai em concurso? Cai, sim, né? As características de uma rede de computadores, tá? Então, uma rede de computadores é um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos de computação, ou módulos, processadores ou nós da rede, interligados por um sistema de comunicação digital, um link de dados, tá? Então, pensa assim, redes são dois ou mais computadores interligados. Pode ser por um cabo ou pode ser por um sinal de link de dados sem fio, guiado ou não guiado, tá? Por um conjunto de regras, protocolos, então isso é evidente, né? Eu falei sobre isso na aula de internet, mas, pessoal, para que dois computadores possam se comunicar, é necessário que você tenha um interpretador de comandos, um interpretador de rede. Isso é chamado do quê? De protocolo. Então, o nascimento de redes de computadores só foi possível com a criação dos protocolos de rede, tá? Então, sem os protocolos, os computadores não conseguem saber o que um está querendo dizer para o outro, tá? Então, para compartilhar entre si informação, serviços e recursos físicos e lógicos, tá? E lógicos. Estes podem ser do tipo dados, né, impressoras, mensagens, e-mails, entre outros. As conexões podem ser estabelecidas usando mídia de cabo e mídia sem fio. No caso, o mídia de cabo, aí você tem que saber quais são os cabos, cabo coaxial, cabo para trançado, fibra ótica, que são os três que caem em concurso, mídia sem fio, aí tá, e você tem Bluetooth, você tem infravermelho, RDA, no caso, o Wi-Fi, sinal wireless, né? Os dispositivos integrantes de uma rede de computadores que roteiam e terminam os dados são denominados de nós de rede. Então, assim, ó, pessoal, no assunto de rede, sempre que eu falar nó, tá? Sempre que eu falar nó, deixa eu abrir um quadro aqui, ó. Então, quando você tem um computadorzinho na rede, tá? E esse computadorzinho
colocar outra corzinha aqui para indicar um cabo par trançado. Tá ligado por cabo par trançado em outro computadorzinho. Aqui nós temos outro computador, tá? Tá aqui. Então, só terminar o cabinho aqui. Pronto, ó, um cabinho par trançado ligando o outro computador. Muito bem, tá? Tá. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ah, tá, eu não consigo... deixa eu ver. Ah, tá, eu não... Ei, meu Deus, eu apanho nesse meu software aqui. Tá, fazer o desenho de novo. Então, aqui nós temos um computador, tá? Esse computador, aqui nós temos outro computador, tá? E esse computadorzinho ligado, meu Deus, eu tive que fazer o desenho de novo. Ligado por um cabo de par trançado. Muito bem, um ligado no outro, tá? Então, o que acontece aqui? Pessoal, um computador ligado na rede, um computador ligado em rede, tá? Nós temos o computador A e o computador B. O computador ligado em rede, ele é chamado de nó, tá? Ou também chama, deixa eu até escrever, porque eu agora não vou conseguir desenhar isso aqui. Ou também chamado de estação, tá? Estação ou cliente. Então, bota aí, ou a estação, ou cliente, ou nó, tá? Então, esses são os termos usados em um computador ligado na rede, tá? Então, sempre que eu falar uma estação ligada na outra, um cliente ligado em outro, ou um nó, isso é em relação ao computador, tá? Sempre que eu tiver, agora eu vou fazer um outro de outra cor. Sempre que eu tiver um outro... Opa! Agora eu tive que... apaguei, acabei apagando. Sempre que eu tiver um outro computador, tá? Sempre que eu tiver um outro computador mandando informações para outros nós da rede, vou fazer tudo de uma cor, só para a gente terminar isso aqui. Ó, mandando informações para outros nós da rede, tá aqui, tá? Claro, eles ligados por cabinho, né? Cabo par trançado aqui, porque eu não coloquei na cor. Então, aqui é o cabo par trançado, tá? Aqui, ó. Muito bem. Cabo de par trançado. Então, nesse caso, você percebe que o desenho é um pouco diferente. Você percebe que aqui nós temos o computador A, e aqui nós temos o computador B, e eles não estão diretamente um ligado no outro, eles estão ligados em um outro computador, tá? Esse outro computador aqui, que é o que fornece todas as informações para os outros computadores na rede, tá? Esse computador aqui, esse carinha aqui, ele é chamado do quê? Ele é chamado de servidor ou host, tá? Central. Servidor ou host central. Então, sempre que você tiver a palavrinha host, né, no caso numa rede, ou host central ou servidor, é aquele computador que vai transmitir as informações e permitir a ligação com os computadores, com os nós centrais, tá? É ele que vai concentrar todo o trabalho, tá? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Eu só quero que você marque o seguinte, que nesse início de aula, tá? Que um computador ligado na rede, o computador cliente ligado na rede, ele é chamado de nó central, tá? E o servidor é chamado de o quê? De host. Em concurso, cai muito a palavra nó, tá? E cai muito a palavrinha host. Por que que cai muito essas duas palavrinhas? Porque claro, né? A prova vai querer, a banca vai querer confundir você. Que aí você fala, poxa, eu estudei o assunto de rede e eu não lembro desse nome Rust, né? E nem desse nome nó de rede, ou nó central, ou nó, né? Então, nó é o computador cliente, Rust é o servidor. Bota isso. Nó
é o cliente. Host, servidor. Muito bem, os dispositivos integrantes de uma rede de computadores que roteiam e terminam os dados são denominados de nós de rede, ponto de conexão, e podem incluir os hosts, que são os servidores, computadores pessoais, telefones servidores e também hardware de rede. Aí tem um detalhe. Nós temos host e host central. Host também pode ser chamado de nó. Ah, professor, então os nós centrais, o nó de rede, o computador cliente, ele também pode ser chamado de host. Pode ser chamado de host. Mas sempre que eu falar host central, é o servidor, tá? Então você pode colocar aqui, ó, assim, ó. Que eu li seu pensamento, você fala, cara, eu não entendi. Eu leio pensamentos, tá? Olha só. Sempre que eu falar em nó ou nó ou cliente ou estação, é o computador cliente. Sempre que eu falar em nó central, tá, pera só um pouquinho aqui. Aqui também, ó. E sempre que eu falar estação ou host, é o computador cliente, tá? Esse é o computador cliente. Deixa eu ver se eu consigo. É o computador cliente. Sempre que eu falar em nó central, ou host central, tá? Nó central ou host central, isso aqui é o quem? Isso aqui é o servidor, tá? Vocês tomam cuidado porque isso cai em concurso, que às vezes lá na prova eles colocam desenhos, igual esses desenhos que eu fiz aqui. Prova quando cai rede, eles colocam muito desenhozinho, tá? Dependendo da banca, eles colocam desenho. Então, eles colocam lá um desenho. Considerando uma rede com dois computadores, tá? Ligados a um computador central, né? Identifique qual é o nó e qual que é o nó, aliás, qual é o host central e qual é o nó nessa rede. Então, agora você já sabe. Nó são os clientes, né? Os computadores clientes. Isso aqui é um chamado de nó. Nó. E aqui também um nó, tá? Esse, que é o servidor, ele pode ser chamado de nó central, tá? Nó central ou host central. Ah, professor, então tem que tomar cuidado com o termo central, exatamente, ou host central. Tá? Então toma cuidado com isso aí. Então, carinha aqui é chamado de nó, geralmente os clientes são chamados de nó, servidor, nó central ou host central, tá? Professor, eu posso chamar os clientes também de host? Pode. Pode também, tem concurso que às vezes chama o cliente de host, tá? Host é todo dispositivo ligado na rede, pessoal. Todo dispositivo ligado em rede é chamado de host. Existem os clientes, que são esses aqui. Existem os hosts centrais, que são quem? Que são os gloriosos servidores, tá? Que são os servidores. Servidor. Então, o host central sempre vai ser o servidor. Host apenas é o computador cliente, tá? Grava isso, que isso despenca nos concursos, tá? Muito bem. Dois desses dispositivos podem ser ditos em redes quando o dispositivo é capaz de trocar informações um com o outro. Então, você só pode dizer que um computador é ligado em rede com o outro se eles conseguem comunicar entre si, porque só ligar um cabo no outro não quer dizer que eles estão em rede, tá? Um exemplo mais comum de rede de computadores são internet, intranet, que a gente falou sobre a aula sobre isso lá naquela aula de internet, tá? E rede local doméstica, entre outras. Enfim, as redes locais de uma empresa, né? Isso também é chamado de rede de computadores, tá? Muito bem, passando aqui para o próximo slide. Deixa eu diminuir aqui minha imagem aqui, que não importa, né? Tá? Aqui um exemplo de como que é uma rede de computadores, tá, pessoal? Esse aqui é um exemplo de rede de computador do tipo estrela, mas a gente vai falar sobre isso ainda, não precisa anotar agora. E que é a rede de computador mais utilizada hoje em dia. Ó. Aqui você tem o quê? Um host central, tá?
Aqui você tem um dispositivo central de comunicação, que geralmente é um switch ou um hub, né? E aqui você tem os nós, aliás, os nós ou os hosts interligados em formato de estrela, tá? Esse tipo de rede que vocês estão vendo exatamente aí nessa tela é a mais usada hoje. É uma que tem um servidor, que tem o switch para distribuir essa informação e que tem os computadores para receber essa informação. Inclusive, este dispositivo aqui, inclusive esse dispositivo central aqui, ó, tá? Esse dispositivo central cai em concurso e muito. Porque são vários dispositivos centrais, tá? Você tem bridges, você tem repetidores, você tem hubs, você tem roteadores e você tem switches. Então, os switches, você vai ter que estudar quantas portas tem, qual a velocidade do switch, o que ele faz, quem que... Por exemplo, teve concurso que já caiu assim, qual que é o dispositivo central? Sempre que eu falar em dispositivo, não estou falando em host central, eu estou falando em dispositivo central. Sempre que cai, por exemplo, dispositivo central, dentro dos dispositivos centrais, que permite a comutação dos pacotes e distribui de forma correta para quem deve receber a informação, o hub ou o switch, né? Ou qual dispositivo central trabalha com broadcast na rede? Aí você fala, broadcast? O que é broadcast, cara? Tá? Então, no caso é o hub, o switch já não faz broadcast na rede. Então você tem que saber tudo isso, tá? Então, professor, eu vou saber, a gente vai falar sobre os dispositivos centrais também, tá? Então, essa aula agora é só para você entender o que é uma rede de computadores. Então, a rede de computadores são vários computadores ligados entre si através do dispositivo central, através de cabos, né? Vai ter um servidorzinho, mas isso é o hoje. Só que os computadores, pessoal, têm uma história, as redes de computadores têm uma história. Então, no início, lá nos anos 60, 65, quando as redes foram criadas, as primeiras redes foram criadas no projeto ARPANET, não existia a topologia que é essa que a gente está mostrando, que é a estrela. As topologias de rede, professor, o que é topologia? É a forma como você monta a rede. As topologias de rede mais usadas era anel, barramento, que a gente vai ter que estudar. Então, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Aí, que mais que a gente precisa saber sobre redes? Tipos de rede hoje em dia. Isso aí cai também em concurso. Você tem a rede PAN, a rede LAN, MAN e WAN, tá? Isso cai em provas, a gente vai fazer algumas questões também, tá? Quando a gente falar em tipos de rede, é em relação à sua distância, né? Eu coloquei ali tamanho, mas é a distância dessa rede. Então, pensa assim, sempre que eu tiver uma rede com a distância menor entre eu e o dispositivo de rede, isso é uma rede PAN. Por exemplo, aqui, ó, eu e o meu celular. Isso aqui é uma rede, tá? Mas está aqui ao meu alcance, né? Então, de um único usuário apenas. Então, somente eu tenho acesso a essa rede particular, tá? Então, só eu tenho acesso a essa rede particular. Então, isso é uma rede PAN, é uma rede pessoal, tá? Um notebook, um tablet, tá? Você tem que pensar entre você e o dispositivo. Ó, você e o seu celular é o quê? É uma rede PAN, né? Você, usuário, o seu notebook é uma rede PAN. Você e usuário, o seu laptop, o seu tablet é uma rede PAN, tá? O que é uma rede LAN? Aí já é uma rede ligando vários computadores em uma sala ou num prédio, tá? Então, tranquilo. Então, pessoal, sempre que vocês quiserem lembrar do que é uma rede LAN, lembre da palavrinha LAN house. Eu vou até escrever aqui. Escrito fica melhor. Lembre de LAN house, tá? LAN house. Poxa, mas hoje nem existe mais Lan House. Eu sei que não existe. Eu sei que a geração Y nem vai saber o que é Lan House, mas vocês não sabem como era delicioso você ir para Lan House. Eu vou para Lan House tomar um cafezinho e navegar na internet, entrar no MSN. Antes disso, você entrava no ICQ. Lembra do ICQ?
Entrava no MSN para conversar com seus amigos no MSN. Não tinha rede social, no máximo era o Orkut. Era um espetáculo. Só que o Orkut não dava para você conversar ali pela rede social, né? Você tinha que mandar depoimento. Lembra disso? Mandava depoimento. E para falar com as pessoas, você tinha que falar pelo MSN, que era uma maravilha, né? Até hoje eu não entendo por que a Microsoft resolveu acabar com o MSN Messenger, aí jogou tudo para o Skype e o Skype acabou. Bem feito, porque ninguém usa aquela porcaria. Muito bem, então lembra de rede local, vários computadores ligados entre si através de um cabo. Isso é uma rede LAN, dentro de uma sala, tá? Não foge da sala, lembra de LAN house. Aí nós temos a rede do tipo MAN. Nós temos a rede do tipo MAN. Deixa eu só mudar a cor aqui. MAN, tá? MAN. MAN significa Metropolitan Area Network, ou seja, uma rede ligando o quê? Cidade, tá? A extensão de uma cidade, tá? Por exemplo, conexões WiMAX, conexões... essas redes de celular, antenas de celular, ligando cidades. Então, são conexões de rede metropolitana. Ligou cidade é MAN, tá? E rede WAN é uma rede de World Area Network. A definição é World, de mundo, Area Network. Ou seja, estou ligando um país inteiro, um mundo inteiro, tá? Então, cidade é rede MAN, o mundo ou país é rede WAN, rede local, uma sala, LAN house é rede LAN, e dispositivos que um único usuário é sua rede PAN, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a definição dos tipos de rede, tá certo? Então, para a aula não ficar muito grande, a gente tem muita coisa para falar ainda. Então, hoje a gente falou só um pouquinho, deu só uma introdução do que é rede, dos tipos de rede. Falamos também sobre um pouquinho sobre barramento ali, né? As conexões, o que é nó central, dispositivo de rede. Então, na verdade, eu fiz uma apresentação geral dessa parte de redes. Espero que você tenha gostado. Próxima aula a gente dá a sequência, tá? Que tem muita coisa para falar, cara. Tem muita coisa para falar. E é isso, galera. Estudar para concurso não é fácil. Eu também estudo para concurso e tem hora que, sinceramente, a gente pensa em desistir, ainda mais informática. Tudo bem que é minha área, né? Mas, por exemplo, eu fico imaginando uma pessoa que não é da área. Então, cara, dá vontade de... Meu Deus, professor, eu vou usar essas coisas de rede lá no órgão público? Não, lá no órgão público nem computador você vai ter. Então, cara, não vai usar isso. Tá, mas por que que eles pedem isso em órgão público, em concurso público? Para eliminar, ó, corte, tesourinha, para eliminar, assim como o raciocínio lógico. Você não vai usar em lugar nenhum, mas corta, mas precisam cortar alguém, então vai ser por eliminação, tá? Então é isso, galera. Próxima aula vamos dar sequência na aula de rede, aula 2 de rede, tá? Vamos junto. Até a aprovação. Até mais.